Olá pessoal, nós vamos estudar hoje a era populista brasileira. Para compreender a era populista brasileira, faz necessário a gente relacioná-la com o momento histórico mundial. Nós estávamos vivenciando o final da Segunda Guerra Mundial, o início da Guerra Fria. Nós temos aqui o medo do avanço do comunismo para os países capitalistas. No cenário brasileiro, nós tínhamos tido a deposição de Vargas e o processo de elaboração da Constituição de 1946. Nesse cenário, é preciso a gente compreender a República Populista. A República Populista foi marcada pelos governos Dutra, Vargas, JK, Jânio Quadros e João Goulart. Nesse primeiro momento, nós vamos estudar os três primeiros. Para isso, é fundamental a gente entender como, a nível brasileiro, o populismo se desenvolveu. Ele se desenvolveu a partir de dois grupos políticos, dois alinhamentos ideológicos. Aquilo que nós vamos chamar varguismo, que são os partidos que seguem as orientações ideológicas defendidas pelo Vargas, que são o PSD e o PTB. Vocês já estudaram lá na era Vargas, que Vargas tinha como ideologia central o nacionalismo, o trabalhismo, o industrialismo, e os partidos antivarguistas, nesse caso aqui centralizado na UDN, cuja ideologia estava associada ao conservadorismo e um desenvolvimentismo. Só que o desenvolvimentismo do antivarguismo é um alinhamento ao capital estrangeiro, enquanto que o desenvolvimentismo varguista é alinhada ao nacionalismo. Então é sempre bom a gente colocar o populismo sempre associado à questão do contexto da Guerra Fria. Então, na eleição, presidente eleito foi Dutra. Observe que Dutra foi eleito pela coligação PSD-PTB e, portanto, o varguismo. Então, nesse cenário, faz necessário entender. Ora, como é que Dutra quer ligar um militar, já que os militares depuseram Vargas, como é que Dutra se elege dentro da base do varguismo? Primeiro, porque Dutra já havia sido ministro da guerra de Vargas. Então, os militares depuseram Vargas, mas, ao lançar o candidato Eurico Gaspar Dutra, a influência de Getúlio Vargas era tamanha, certo, que o apoio de Vargas à eleição de Dutra garantiu a ele a vitória nas eleições. Então, nesse cenário, faz necessário a gente entender as características do populismo. O que é o populismo? Bom, é uma relação entre o governo com a característica extremamente uma relação direta e não institucionalizada dele com as massas. Você tem que ter um nacionalismo econômico, você tem que ter um discurso em defesa da união das massas, isso é fundamental para ganhar apoio. E no caso brasileiro, já que o populismo é um fenômeno da América Latina, nesse contexto da Guerra Fria, o Brasil tem as suas próprias especificidades, nesse caso, como nós vimos, a luta ideológica entre o varguismo, né, e o antivarguismo. Então, Dutra vai ser um governante marcado pelo conservadorismo político e pelo liberalismo econômico. Explicamos então. Então, do ponto de vista da política interna, a promulgação da Constituição de 1946. Para ser eleito, era fundamental não apenas o apoio de Vargas, mas de uma proposta política capaz de angariar o apoio das massas. Esse projeto se chama SALT, que é a sigla para o plano defendido pelo Dutra, que é saúde, alimentação, transporte e energia, certo? Do ponto de vista da influência da Guerra Fria, apesar da Constituição brasileira ser uma Constituição liberal, mas Dutra adota uma política anticomunista, o que reforça aí a questão da ilegalidade dos membros
do Partido Comunista Brasileiro, a cassação de mandato desses membros também e a instalação da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, fundamental na produção de energia para o Nordeste. Então, essa Constituição de 1946, ela é, na verdade, a volta da Constituição de 1934, que era uma Constituição liberal, democrática. Essa Constituição de 34, que vocês já viram, ela foi interrompida pela Constituição autoritária de 1937, durante o Estado Novo de Vargas, e a Constituição de 1946, ela resgata os aspectos da Constituição de 1934, expressando principalmente as liberdades e garantias individuais, as questões dos direitos trabalhistas, as questões da educação, apenas com uma pequena mudança. O mandato do presidente, ao invés de ser 4 anos, passou a ser 5 anos. Do ponto de vista da política externa, né, nós temos um rompimento do Brasil com a União Soviética, nós temos o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, certo? Isso por quê? Fruto da Guerra Fria, né? Nesse cenário, esse alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, né, levou o país a uma abertura ao capital estrangeiro. Essa abertura ao capital estrangeiro gerou a dependência econômica ainda mais do Brasil frente aos Estados Unidos, certo? Provocou uma alta inflação que caracterizou-se no aumento do desemprego e na diminuição das reservas cambiais brasileiras, né? Então, aqui vocês estão vendo uma charge que se refere justamente ao governo do Dutra. O Correia Castro é o ministro da Fazenda brasileira, que está justamente mostrando 3 grandes problemas que o Brasil enfrentou aí durante a gestão de Dutra: a inflação elevada, o temor da ameaça comunista e o câmbio, os problemas do câmbio brasileiro. Então, houve as eleições de 1950 e Vargas foi eleito pelo voto popular, para vocês notarem a grande influência de Vargas, né, junto à população brasileira. Neste caso aqui, Vargas vence as eleições ligado ao seu partido, que é o PTB, certo? Porque Vargas procurou ao máximo se distanciar do grupo do PSD, que era o partido de Dutra, né? Então, Getúlio queria se apresentar com alternativas totalmente diferentes. E aí, do ponto de vista da política interna, né, o Vargas vai adotar esses princípios, que é o nacionalismo, o industrialismo, o trabalhismo. Então, como grande motor da sua campanha, Vargas vai se apoiar na campanha do Petróleo é Nosso, que é um movimento que existia no Brasil pela nacionalização das reservas petrolíferas no Brasil. Então, Vargas, quando eleito, defendendo essas propostas, implementa no Brasil a criação da Petrobras e da Eletrobras. Vai, em função dos problemas inflacionários herdados do governo Dutra, Vargas vai conceder um aumento de 100% do salário mínimo. Vai agradar a classe trabalhadora, vai desagradar justamente o empresariado brasileiro, que está ligado aí ao pagamento de salários mínimos, né? Vai criar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que é um banco que é criado pelo fomento à industrialização no Brasil. Esse plano vai financiar o plano Laffer, que é justamente um plano voltado para a industrialização do Brasil, e vai criar a usina de hidrelétrica de Paulo Afonso. Nesse sentido, Vargas coloca em prática os seus ideais, o nacionalismo e o intervencionismo estatal, ou seja,
o petróleo e a eletricidade do Brasil passou a ser monopólio estatal. E aí nós chamamos isso de intervencionismo estatal. Acontece que a inflação, que herdada dos governos Dutra, ele continua se acentuando no governo Vargas. Então é um problema que Vargas vai ter que saber administrar bem. Daí a necessidade de dar esse aumento tão considerável. Vargas também vai sofrer, por ser muito populista, vai sofrer inúmeras greves. Vocês estão vendo aí a quantidade de número de grevistas que tinha no Brasil, né? Porque eram os grevistas, vendo que Getúlio Vargas era muito nacionalista, pressionavam o governo nesse sentido, certo? Então isso vai ter reflexo na administração de Vargas. E aí Vargas passa por uma crise política. Essa crise política, ela tem nomes. Você vai ter um déficit na balança comercial, você vai ter uma inflação alta e as greves operárias. A combinação desses três elementos culminou com uma crise econômica, onde Vargas apontou como saída o aumento do salário mínimo que nós já falamos. Só que o aumento desse salário se agradou, por um lado, à classe trabalhadora, gerou um crescente descontentamento do empresariado e da oposição. E aí a crise política se instaurou. Então nós tivemos aí a formação de uma oposição política a Vargas muito importante no Brasil. Essa oposição se deu pela força militar, o Exército, que já tinha uma linha ideológica, certo, contrária a Vargas, certo? O Exército Brasileiro, desde a Segunda Guerra Mundial, o seu alinhamento com os Estados Unidos também refletia no campo político. Você tinha a UDN, que é a força política, o partido de oposição, o antivarguismo. Você tinha a grande imprensa brasileira, que atuava como uma força ideológica contrária ao governo Vargas, e o capital nacional, que era associado a empresas estrangeiras, que era a força econômica. Então veja, essa oposição se dá entre exército, DN, a imprensa e o capital nacional ligado à empresa estrangeira. Então esses grupos pressionam Vargas demasiadamente. Então nesse sentido, a coisa se agrava justamente quando nós temos o atentado da Rua Toneleiros. Nesse atentado, ele foi um atentado causado pelo principal líder da UDN. Veja, a UDN é o partido de oposição a Vargas. Se o principal líder da oposição sofre um atentado, a quem cairia a culpa desse atentado? Logicamente, se associou a questão a Vargas. Então, Vargas passou a ser visto como o principal nome responsável pelo atentado contra o Carlos Lacerda. Nesse atentado morre um major da aeronáutica, né? Nesse sentido, o crime tornou-se uma propaganda política contra Vargas. E aí, as investigações que ocorreram apontaram para esse homem que vocês estão vendo. O mandante do crime contra Carlos Lacerda foi Gregório Fortunato, que é o chefe da guarda presidencial de Getúlio Vargas, ou seja, um homem muito próximo a Vargas. E aí que as especulações sobre a participação de Vargas sobre o atentado de Carlos Lacerda aí ganhou maior notoriedade. E aí os militares e a oposição escreveram um manifesto, e nesse manifesto exigiram a renúncia de Vargas. E aí Vargas encontrou aqui vocês estão vendo a foto do cortejo fúnebre de Vargas. Isso mesmo. O que é que aconteceu? Em 24 de agosto de 1954, Vargas encontrou uma saída. A saída foi o suicídio dele como arma política, certo? Vargas vai suicidar e deixar uma carta testamento
para a população. Nessa carta, Vargas expõe os motivos do seu suicídio, critica seus opositores, defende tudo aquilo que ele havia feito no Brasil de melhorias, né? Diz que não quer o derramamento de sangue dentro da população, e aí essa carta, muito populista, né, vai tornar aí Vargas, como vocês viram na imagem anterior, uma figura, quer dizer, até na morte Vargas foi populista. Mas eu queria chamar a atenção de vocês a um elemento específico. O dia da morte de Vargas, 24 de agosto. Veja, 24 de agosto. Ele morre no dia 24, dia 25 é o enterro dele. Agora, o que é que acontece dia 25 no Brasil? É a dia do Exército, né? Então, Vargas já alinhou a sua morte a uma crítica direta ao Exército, que insistia na sua renúncia. O mesmo Exército que havia deposto Vargas em 1945, então o suicídio de Vargas estabelece aí a questão de como Vargas, né, que já passava dos 80 anos, né, que queria entrar para a história do Brasil como um líder, né, que ele já era, certo? Então ele transforma a situação política dele, certo? Saindo aí como um herói e criticando seus opositores através da apelação às massas. Esse heroísmo é voltado para a apelação das massas. E aí, durante o período do governo de Vargas, Vargas estava sempre próximo a esse cidadão aqui. Esse cidadão é Juscelino Kubitschek. Não é à toa que Juscelino Kubitschek vai ser o candidato da aliança. Observa aí de novo. A aliança PSD-PTB. Aliança do varguismo, né? Então, esse varguismo, certo? Continua aí dentro do processo político brasileiro. Então, Getúlio Vargas morreu em 54, certo? Com a morte de Vargas, você tem a sucessão do governo do Café Filho, que era o vice, né? O Café Filho, por problemas de saúde, é sucedido por Carlos Luz e Nereu Ramos, que são do Congresso Nacional, e a oposição, certo, tenta impedir a posse de Juscelino Kubitschek, que havia sido eleito. Então, o general Teixeira Lott foi fundamental para estabelecer a garantia da constitucionalidade de JK. Isto porque JK não tinha tirado aí mais de 50% dos votos da população. Só que nossa Constituição de 46 não tratava esse assunto. Ele não determinava, certo? Como a Constituição de 1988 determina. Se o candidato não tiver maioria, haverá segundo turno. Só que a Constituição de 1946 não tratava de nenhuma dessas questões. Então, Juscelino já passou a governar já com aquele temor de ser deposto. E aí Juscelino vai adotar uma política, né, que nós chamamos nessa política interna de nacional desenvolvimentismo. Veja, nacional, que está ligado à política do Vargas, desenvolvimentismo, que está ligado à política da oposição. Então, Juscelino tenta combinar aí os dois projetos, certo? Ou seja, o nacionalismo varguista e o desenvolvimentismo. Isso está expresso no slogan do próprio Juscelino. Em 5 anos de governo dele, haveria 50 anos de progresso para o Brasil. Então, Juscelino estabeleceu como projeto político não apenas o apoio
de Vargas. Mesmo morto, Vargas ainda influenciava o eleitorado brasileiro. Mas era necessário algo mais concreto. Então, esse algo concreto é o plano de metas, que nós vamos já observar as suas características. Através desse plano de metas, nós temos um incentivo à instalação de indústrias e empresas estrangeiras, principalmente no campo da indústria automobilística. Para que haja o financiamento desse plano, né? Lembrando que o Brasil já estava com déficit nas suas receitas, o Juscelino vai contrariar empréstimo dos Estados Unidos, o que vai elevar a nossa dívida externa. O Juscelino vai ser responsável por esse desenvolvimento industrial acelerado brasileiro, pela diversificação da nossa economia e para o Nordeste, que era necessária uma política para o Nordeste, certo? Se Vargas aí criou a Chesf, né? Ou se Vargas criou a usina de Paulo Afonso, né? O Juscelino vem com a criação da Sudene, certo? E como o Brasil estava com problemas financeiros, nós vamos ter que romper aí a chamada moratória, o rompimento do pagamento da dívida externa do FMI, certo? Nesse contexto. Então, vamos ver o que é o plano de metas. O plano de metas nada mais é do que uma síntese do investimento público e investimento privado. É uma modernização. São 5 pontos. Só que os pontos mais importantes estão ligados à industrialização, à energia e o transporte, a combinação, né? Certo? Para que houvesse indústrias automobilísticas, era necessário que houvesse combustível. Produção de petróleo, a ampliação dos postos de combustíveis pelo Brasil, das distribuidoras, mas também as estradas, para que esses automóveis possam se desenvolver. Então, é um plano de metas que combinava aí os elementos de indústria, energia e transporte, certo? Esse plano de metas está associado justamente ao plano econômico, o investimento estrangeiro, a ênfase na indústria de base, mas também o desenvolvimento da indústria de bens de consumo, certo? Então, todo esse arcabouço do plano de metas tinha uma síntese. Essa síntese se chama criar a ideia de um Brasil moderno, de um Brasil progressivo, de um Brasil em ritmo de desenvolvimento. E aí essa síntese se chama Brasília. Então, a própria planta de Brasília já nos dá aí a ideia do que seja esse processo de modernização do Brasil, essa configuração de um Brasil extremamente alinhado ao desenvolvimento econômico mundial, que é a planta em formato de um avião, né? Vocês estão vendo aí a asa norte, a asa sul. Então, esse plano de metas vai trazer algumas complicações, certo? A crise inflacionária, decorrente do aumento da dívida externa, certo? Se por um lado o Brasil se desenvolve rumo à modernização, do outro você tem esses problemas econômicos, né, que vai atingir principalmente a classe trabalhadora, e apesar, né, do Brasil ter tido esse grande desenvolvimento, certo? Que isso não se concretizou na melhoria da população brasileira, mas principalmente da elite e da classe média urbana. O Juscelino, apesar dessas grandes reformas, apesar de ter incentivado a industrialização em níveis estratosféricos, o Juscelino não consegue eleger o seu sucessor, coisa que nós vamos ver no próximo módulo, certo? No Populismo 2. Valeu, fique em casa, saudade de todo mundo, obrigado e até a próxima.